Olá pessoal, bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Na nossa aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que é a morfologia das angiospermas. Nas aulas anteriores a gente trabalhou o assunto de tecidos vegetais, fizemos atividades, a gente viu o xilema, o floema, os parênquimas, os meristemas, conhecemos esses tipos de tecidos e a função de cada um deles, E hoje, dando continuidade a este assunto, a gente vai falar sobre a raiz, certo? Vamos lá. Mas antes de tudo, antes da gente começar, vamos aqui realizar um comparativo entre os animais e as plantas, A gente sabe que o corpo dos animais, ele é organizado de forma diferente de como é organizado o corpo das plantas, Uma dessas diferenças, ela se deve ao quê? Ao tipo de nutrição que eles apresentam. No caso dos animais, a nutrição é do tipo heterotrófica, que é aquela em que o ser ele já necessita de um alimento que já venha pronto do ambiente, certo? No caso das plantas, a nutrição que esses seres apresentam é a nutrição autotrófica, que é em que ele tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, pelo processo chamado de fotossíntese, que a gente já estudou lá no primeiro ano. Então, as plantas, elas vão possuir um corpo, uma estrutura que possui tecidos que são especializados para a realização de fotossíntese, O que não ocorre nos animais, é claro, Então, a planta, ela vai possuir também o quê? Órgãos que são diferenciados dos órgãos dos animais. Então, mais adiante a gente vai ver que sim, a planta, ela vai possuir órgãos, certo? Esses órgãos, logicamente, eles são diferentes dos órgãos dos animais. As plantas, elas vão possuir os seus órgãos, que são a raiz, o caule, as folhas, as flores, sementes e fruto. Então, são esses órgãos e essas estruturas que a gente vai estudar no decorrer das nossas aulas, vai conhecer a morfologia de toda essa planta e vai conhecer a função, a finalidade de cada um deles, certo? Mas hoje a gente vai dar início com a raiz, ok? Vamos seguir. Então, para começar, a gente vai ao conceito de raiz. O que é a raiz, Em geral, a raiz ela vai ser um órgão subterrâneo, sem clorofila, ou seja, ela não tem o pigmento fotossintetizante, por isso ela não tem aquela coloração verde que a gente vê nas plantas, Certo? Porque ela é aclorofilado, não tem a clorofila, que é o pigmentozinho verde. A função da planta, A raiz, ela vai ser especializada na fixação da planta e na absorção de água e sais minerais. Então, aqui, vamos grifar aqui, isso daqui seria o quê? A função da raiz, que é o quê? A fixação da planta e a absorção de água e sais minerais, que é a chamada seiva bruta, a função dela. Então, é a função primordial, certo? E mais adiante a gente vai ver que nem toda raiz vai ter a função de fixar a planta ao solo. Nem toda raiz. A gente vai conhecer nos tipos de raízes, que existem raízes que são aéreas, raízes aquáticas, que geralmente essas raízes não vão ter essa função. Mas, no mais, a principal função da raiz é, sim, de fixar a planta e de absorver água e sais minerais, os nutrientes. Vamos seguir. Já conhecendo a função da raiz, a gente vai conhecer agora a sua morfologia, a morfologia externa da raiz. Quais são as estruturas que compõem a raiz? Qual a função de cada uma dessas estruturas? É o que a gente vai ver agora. Vamos começar aqui de baixo para cima. E aí a gente vai observar aqui, essa estrutura aqui, que é chamada de coifa. Ela também pode ser denominada em algumas literaturas de calíprita. Geralmente, a função da coifa é o quê? É a de proteção. A coifa ela vai ter essa estrutura semelhante a um capuz que recobre essa parte,
digamos assim, essa extremidade da raiz. Então, ela vai ter a função de proteger a raiz do atrito com o solo e proteger também essa parte do ataque de micro-organismos, como os fungos, bactérias. Então, ela tem a função principal dela, é a de proteção. Deixa eu escrever aqui, proteção, para ficar mais claro para vocês. Proteção. Ok? Então, ficou claro. A coifa é a região da raiz que tem a função de proteger, né, os meristemas, que é essa região aqui. Mais acima, a gente vai encontrar uma região que é chamada de região de alongamento ou região lisa. Nessa região aqui, a gente vai encontrar células que são especializadas no crescimento da planta. Então, por isso, essa região ela também pode ser denominada também de região de crescimento. Então, essa região a gente vai encontrar células especiais que ajudam no crescimento da raiz, certo? Mais acima, a gente vai encontrar, né, a região dos pelos absorventes, ou simplesmente região pilífera. Qual a função dessa região aqui? É nessa região que vai ocorrer a absorção da água e dos sais minerais, dos nutrientes, né? Da seiva bruta. Então, essa região vai ter a função de absorção de nutrientes. A absorção. A absorção de nutrientes, certo? Então, essa é a principal função. Aqui, mais acima, vamos encontrar a região tuberosa, que também pode ser denominada de região das ramificações. É nessa região que vai ter o crescimento das raízes secundárias, né? Que vai ajudar o quê? A superfície de contato da raiz, ajudar na fixação da planta ao solo, certo? E aqui, por último, a gente vai encontrar a raiz principal, que compreende toda essa região aqui. Tudo isso é a raiz principal, certo? Nosso slide já está bem riscadinho. Espero que tenha dado para vocês compreender cada estrutura dessas e a função de cada uma delas, certo? Vamos prosseguir. Aqui a gente vai ver agora os tipos de sistema radicular que uma raiz pode ter, certo? O que vem a ser o sistema radicular? O sistema radicular, ele é o conjunto formado pelas raízes, ou seja, o conjunto de raízes é chamado de sistema radicular. A gente vai ter dois tipos básicos de sistema radicular, que é o tipo raiz pivotante, que pode ser também chamado de raiz axial, e o outro tipo é o raiz fasciculada, que também pode ser chamado de cabeleira. Gente, não liguem para minha letra, tá? Isso aqui é só para demonstrar melhor. Então, a gente vai ter esses dois tipos básicos de sistema radicular: raiz pivotante ou axial e raiz fasciculada ou cabeleira, né? Observando essas imagens, já dá pra gente notar uma diferença entre eles, né? Pela imagem. Mas vamos ao conceito. No tipo de raiz pivotante ou axial, a gente vai observar que a raiz principal, ela é bem desenvolvida, ó. Ela é bem mais desenvolvida em relação às ramificações, as raízes secundárias, né? Então, essa é a principal característica da raiz pivotante ou axial. Ela tem uma raiz que se fixa ao solo, uma raiz principal bem desenvolvida. No caso da raiz fasciculada ou cabeleira, a gente vai notar que não existe essa raiz principal desenvolvida. A gente vê que todas as ramificações, elas são praticamente do mesmo tamanho
e partem de um único ponto, como a gente pode ver. Então, essa é a diferença. E daí vem o nome, né? Raiz fasciculada ou cabeleira. Lembra um monte de fios de cabelo. Então, essa é a principal diferença entre as duas. Raiz pivotante tem uma raiz principal bem desenvolvida, o que não ocorre na raiz fasciculada ou cabeleira, certo? Vamos seguir. Aí aqui tem uma imagem que demonstra, né, bem esse tipo de sistema radicular. Aqui tem a raiz axial ou pivotante, com sua raiz principal bem desenvolvida. E aqui temos a raiz do tipo fasciculada, né? Suas ramificações bem praticamente do mesmo tamanho. Ok? Vamos seguir. Agora a gente vai falar dos tipos de raiz. Praticamente temos três grupos de raízes, né? Temos a raiz do tipo terrestres, subterrâneas, que são aquelas que estão dentro do solo. Temos as raízes do tipo aéreas e a raiz do tipo aquáticas. Aqui em exemplo de raiz do tipo aéreas, vamos ter, mostrando aqui na foto, uma planta chamada que é conhecida como planta epífita. Esse tipo de planta são plantas que crescem sobre outras, né? A gente vê aqui que ela está crescendo sobre o tronco de uma árvore de grande porte. Então, sua raiz é aérea, né? Não está dentro do solo. Então, a gente vai encontrar geralmente nesses tipos de plantas. Aqui nas raízes do tipo aquática está representado uma plantinha de aguapé, né? Com sua raiz flutuando aqui na água, né? Vamos seguir e falar bem de cada um desses tipos de raízes. Para começar a falar aqui dos tipos de raízes, né? A gente tem o que chamamos de adaptações das raízes, que é quando a raiz ela não vai ter aquela funçãozinha que a gente viu lá no início, só de fixar a planta, né? Ela vai desempenhar um tipo de função diferenciada. Aqui no caso do primeiro tipo de raiz, que são as raízes tuberosas, a gente vai ver que esse tipo de raiz ela vai funcionar como uma reserva de nutrientes. Nesse tipo de raiz vai ter o que? Um grande acúmulo de nutrientes. Aqui temos exemplo de que? Da cenoura, da beterraba, né? Onde a gente observa, né, que houve um grande acúmulo de nutrientes naquela região, daquela raiz, né? E por isso elas são empregadas na alimentação. A gente tem exemplo também de raízes tuberosas, o aipim, a batata doce, a mandioca. Então, tudo isso é um tipo de raiz tuberosa, que é uma raiz que tem um acúmulo de nutrientes. E esse nutriente é o amido, geralmente. Ok? Vamos seguir. As raízes do tipo tabular. Raízes tabulares são as raízes grandes, né, que são bem desenvolvidas, que conferem estabilidade para a planta. Como a gente pode observar, essa raiz ela é encontrada em árvores de grande porte e ajuda o que? Na sustentação dessa planta no solo. A gente vê que ela parte aqui do caule, certo? Tem alguns estudos que já dizem que esse tipo de raiz aqui não chega a ser uma raiz, e sim um caule. Mas ela está aqui no grupo de raízes, que são as chamadas raízes tabulares, que ajudam na estabilidade da planta. Vamos a mais um tipo de raiz. A gente vai encontrar as raízes do tipo adventícias, que são raízes que se desenvolvem a partir do caule, como a gente pode observar aqui, ó, caule, e aqui temos as raízes crescendo a partir dele, né, suas ramificações. Esse aqui é um exemplo bem comum que a gente vê no nosso dia a dia. Ela vai estar presente no milho e na cana-de-açúcar. Ela ajuda também a dar suporte à planta e ajudar na sustentação dessa planta no solo. E aqui temos as raízes do tipo suporte ou escora. Como o nome já diz, ela ajuda a dar suporte à planta. O tipo funciona como uma escora, né? Sua estrutura se fixa no solo, o que facilita o aumento da área de absorção da planta, ou seja, ela ajuda a planta a absorver nutrientes. Quanto mais espalhada ela tiver, mais nutrientes ela vai absorver. Esse tipo de raiz
ela vai estar presente nas plantas de mangue, nas plantas de manguezais, que são regiões que apresentam grande quantidade de água e de lama, né, que é lá na região litorânea. Para quem não sabe, é aquela região onde tem cultivo de criação de caranguejo, né? As pessoas, como a gente vê os catadores de caranguejo pegando os caranguejos nessa região, né, região de mangue. E agora o tipo de raiz, a gente vai falar sobre raízes respiratórias ou pneumatóforos. Como o nome já diz, o próprio nome diz, ela auxilia a planta na respiração. A gente pode observar que elas são projeções que saem para fora do solo. Lembra espinhos bem grandes. Então ela vai ajudar o que? Na troca de gases, né? Na absorção de CO2, na liberação de oxigênio, ajuda a planta a respirar. Essa raiz aqui, elas vão estar também em regiões de manguezal, que é a região que tem grande quantidade de lama e de água. Então ela já vai ajudar a planta na respiração, para respirar nesses locais. E aqui a gente tem agora as raízes do tipo sugadoras ou austório. Esse tipo de raiz aqui, ela pode ser considerada também uma raiz parasita, que é o que? A gente já viu nas nossas aulas de biologia que os parasitas são aqueles que se aproveitam de outros seres, né, retirando seus nutrientes. E esse tipo de raiz é isso. Ela é um tipo de raiz que adentra no corpo da planta hospedeira e de maneira que vai absorver toda ou parte do alimento do vegetal. Como a gente pode ver, essa raiz ela tá o quê? Tipo, se espalhando pelo tronco de outra árvore. E nesse processo aqui, ela vai estar colocando suas raízes, penetrando dentro da outra planta e vai estar roubando os seus nutrientes. Então, por isso ela é chamada de sugadora. Ela está sugando outra planta, outra árvore, certo? Por isso é considerado uma parasita, está se aproveitando de outro. E aqui a gente tem também outro exemplo, né? Esse daqui é conhecido como erva cipó. Então é uma planta sugadora. E aqui, para finalizar, por último, o último tipo de raiz, a gente vai falar sobre a raiz aquática, que são encontrados em plantas aquáticas e, diferindo das raízes subterrâneas, ela não vai ter a função de fixar a planta, né? Não vai ficar fixa essa planta, ela vai ficar ali flutuando na água ou boiando. Então a função principal dessa raiz é o que? Absorver os nutrientes que vão estar ali presentes na água flutuando. Então ela só tem essa função de absorver. A gente vai encontrar essas raízes em plantas aquáticas como a Vitória Régio, aqueles aguapés, aquelas plantinhas que a gente vê nos açudes, né, em lagos, aquelas plantinhas bem pequenininhas, que vai ter aquela raizinha, né, bem pequenininha. Então, finalizando, nossos tipos de raízes são esses, certo? A gente chegou ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido a função principal de raiz, conhecido a morfologia delas, a função de cada partezinha que a compõe e tenham entendido a diferença dos tipos de raízes. Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Até a próxima.